Jesus no deserto. Lucas 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sob o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Guarde isso no coração, para que Deus te mostre lições importantes. Jesus no deserto. Vamos orar. Ó Deus, que bom quando nós, tão pequenos, pecadores, inconstantes, frágeis, cremos numa promessa tão grande, de que nada vai nos separar de Ti. Isso é muito bom, é maravilhoso. Mesmo quando atravessamos alguns desertos, lá o Senhor se faz presente e poderoso. Faz-nos entender assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tanto quero falar sobre a experiência de Jesus no deserto, como pensar a experiência de Israel no deserto, como trazer para um contexto de hoje, meu e seu, que existem desertos pelos quais temos que passar, para onde o próprio Deus pode nos levar, para nos lapidar, nos purificar. O deserto é um lugar sempre solitário. O deserto é um lugar de experiência necessária para cada pessoa. Se você olhar na Bíblia, os grandes e ilustres personagens foram personagens do deserto. Você pode olhar para Davi, suas fugas, seus momentos mais grandiosos de oração. Se você pensar em Jacó, se você pensar em José, se você pensar em Moisés, então 40 anos, você percebe que Deus tem como instrumento pedagógico nos conduzir, muitas vezes, para desertos, onde Ele quebra a nossa crista, onde Ele quebra as nossas pernas, para depois nos construir pessoas melhores, pessoas mais plenas. Não temam o deserto, ele é importante. É lá que Deus nos fala de maneira clara, é lá que Ele nos aperfeiçoa. E se há um texto na Bíblia que deixa isso bem claro, é Deuteronômio capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha para percebermos a pedagogia de Deus escancarada ali na vida de Israel. Deuteronômio 8, dá uma olhadinha lá, abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler o texto todo, mas alguns versos são importantes para termos a dimensão importante da pedagogia de Deus no deserto. Deuteronômio 8 diz: cuidareis de cumprir, logo no primeiro verso, todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lembra que nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Eu acredito que nem calo eles tinham. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus, mandando para o deserto. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Depois ele vai falar de tantas e tantas coisas, a ponto de dizer, quando vocês chegarem lá na terra, nunca digam com orgulho, foi a força do meu braço que conseguiu, antes te lembrarás do Senhor. Então, meus irmãos, eu creio que um paralelo entre o deserto de Jesus, o deserto de Israel e o nosso deserto é importante. Antes de Jesus ser lançado no ministério, para onde ele foi levado? Para o deserto, porque Deus tinha que mostrar, através do primogênito, como seria a sua cartilha para discipular e disciplinar os outros que viriam depois dele, nós e qualquer pessoa que vier a crer em Jesus. O deserto é necessário. Quem nos leva para lá é Deus. O deserto é um lugar de extremos. Extremos em termos de temperatura, extremos em termos de pavor, em termos de desconhecido. O deserto é um lugar de extremos. O deserto também é um lugar de muitas artimanhas e perigos. Você não tem nada que não seja instável lá. As areias, tudo é instável. O clima é instável. O deserto é um lugar de vitórias inimagináveis. O deserto é um lugar onde você pode sentir de maneira inequívoca a presença de Deus, porque todos os luxos, todos os confortos, todos os pés de apoio desaparecem, e é só você, o inóspito deserto e Deus. Se você tem Deus, o deserto é jardim. Se você não tem Deus, o jardim é um inferno, é um deserto, sem vida, sem nada. Por isso Jesus Cristo, para ser o nosso guia e bom pastor, não só o Senhor e Salvador, mas exemplo de humanidade redimida, perfeita, ele foi conduzido no deserto, pelo Espírito Santo de Deus. E lá ele teve as piores e melhores experiências de toda a sua vida. E é lá no deserto, durante o tempo que for necessário, que Deus acaba com todos os Corás, que Deus acaba com todos os Datãs, com todos os Abirãos, que Deus acaba com todos, agora eu vou usar um nome que não está na Bíblia, os Apuques, aí você vê na Record, né? Que Deus acaba com todos os murmuradores, que Deus acaba com todas aquelas pessoas que são capazes de ver a maravilha de um mar que abre, de pisar em terra seca, e logo, segundos depois, por causa de uma pequena sede, eles já estão questionando, o Deus que abre o mar, não tem poder para dar um copo d'água para aquele bando de miseráveis? É no deserto que nós precisamos entrar, para Deus nos curar de todos os equívocos de uma fé falsa, de uma fé infantil, de uma fé meramente por tradição de família, de uma fé que não é pessoal. É lá no deserto que Deus tem que nos levar, para que a gente aprenda a conhecer Deus de perto, por nós mesmos, não por efeito, por tabela, não por outras pessoas. Jesus no deserto, no texto de Lucas e no texto de Mateus, tem lições imensas, e eu não vou ser exegético nem analítico,
Eu quero ser o máximo possível de tópico. Eu quero tirar do texto, bem conhecido, alguns tópicos que dá para a gente deduzir sobre a pessoa de Jesus no deserto e de que maneira ele pode me ajudar quando eu atravessar os meus desertos, quando você atravessar os seus. E um deserto pode demorar um tempo. Ele pode ser uma decepção, ele pode ser um desemprego, ele pode ser um desgosto amoroso, ele pode ser uma doença, ele pode ser uma coisinha mínima, quase nada, que de repente te desmonta e te faz ficar durante muito tempo, andando cabisbaixo, como se Deus estivesse de fato morto. Por isso, pense em Jesus no deserto. Primeira coisa, olhando para o texto, é que Jesus lá no deserto, ele suportou a fome para saciar a nossa fome. Jesus suportou a fome para saciar a nossa fome. Pensa comigo, quantos dias você aguenta sem comer? Vamos ser sinceros. Quantos dias você aguenta naturalmente sem comer? E sem beber? Quantos dias? Fale para mim. Quantos dias? Os coreanos cristãos aguentam 40. Moisés aguentou 40. Elias, Jesus, pessoas de carne e osso. Não era Jesus, filho de Deus, todo-poderoso, era Jesus homem. Era ele lá no deserto, 40 dias sem comer, resistindo à dura atrocidade que fazia com que o estômago grudasse de tanta fome. E na hora que ele anseia por um pedaço de pão, sendo poderoso para transformar pedras em pães, surge quem? Surge o diabo, para o tentar, para o seduzir. Não que ele não pudesse fazê-lo. O que ele não podia era obedecer à sugestão irônica do inimigo. Se és crente, se és filho de Deus, se és daquela igreja, se tens fé verdadeira, é no deserto que ela vai aparecer ou não, ou vai ficar lá, sepultada. Jesus, no deserto, suportou a fome para saciar a nossa fome de vida, nossa fome de paz, nossa fome de comida. Eu gosto muito de música, então de vez em quando, a gente ouvindo uma música, parece que as pedras falam, parece que os homens que não têm nada a ver com Deus falam coisas, como uma música dos Titãs, há muito tempo atrás. A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? Será que é de pão? Será que é só de saúde? É de vida. Irmãos, eu clamo por isso, porque eu sei que nós temos uma tendência muito triste à morosidade, à apatia. Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. Lendo a Bíblia e assistindo os vídeos do filme A Bíblia, que eu sugiro que você assista, se você tem Netflix, tem lá capítulos maravilhosos de toda a Bíblia, assista, vale a pena, porque isso eu já vi, já presenciei, é maravilhoso. Não é a Bíblia inteira, mas quase, episódios impressionantes. E aí a gente começa a se colocar no lugar daquele povo e muda de ideia, porque durante um bom tempo, cristãos vendo Jesus no deserto, Moisés no deserto, aquele povo lá, e aí, poxa, Deus deixou todo mundo morrer lá no deserto. Que dó, Senhor. Mas depois que você vê a cena real, além de ler o texto, você fala, dó coisa nenhuma. Eles tinham que morrer mesmo, porque era um povo ingrato, maledicente, murmurador, e do jeito que eu sou e do jeito que você é, não tem pedagogia melhor do que deserto. E lá no deserto, Jesus suportou fome extrema para matar a minha fome. Outra ideia que eu vejo no texto, no deserto, Jesus renegou a fama e o poder para garantir para nós o reino. Lá vem Satanás e propõe para Jesus, lá do alto de um monte, todos os reinos do mundo. Eu fico impressionado com a petulância de Satanás. Ele oferece o que não tem, ele promete o que não pode dar. Aquilo que não é dele. Jesus era dono, sempre foi, é dono de tudo e de todos. E lá vem o diabo e fala, bom, já que você não quis transformar o pão, não quis me adorar, eu vou te colocar como dono e proprietário dos reinos do mundo. E vocês sabem que quem é rei é tratado aqui. Até quem não é rei já está sendo tratado assim. Mas quem é rei, todo mundo morre. O Ramsés não. Ele sobreviveu. O exército dele inteiro morreu.
Ele continuou fazendo história. Por isso, Jesus ele não ficou fascinado. Ele não pensou no reino dele próprio, porque ele já chegou dizendo, o meu reino não é deste mundo. E chegou dizendo em Lucas de novo, o reino de Deus chegou e ele está em vós, ele está em vocês. Naquele momento, no deserto, 40 dias depois, com muita fome, com muita sede, talvez com hipoglicemia, talvez tonto, talvez zonzo, porque era o homem, não era um anjo, não era um marciano, era o Jesus plenamente humano, que se uma cobra o picasse doeria, se ele caísse, ele se machucaria, se ele arranhasse, sairia sangue. Esse Jesus no deserto renegou a fama, renegou o poder, para garantir para nós um reino, para nos dar o reino dele, não o reino deste mundo. Por isso que Mateus escreve, buscai, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que muitos crentes hoje fazem? Trocando uma vida de simplicidade objetiva e clara e contente e satisfeita, buscam o reino do mundo. O reino do mundo parece que é um fascínio. O reino de Deus é uma coisa abjeta, que ninguém pensa, que ninguém quer, que ninguém sonha. Por isso Jesus, quando teve a oportunidade de ter o reino e de depois ficar escravo do capeta a vida inteira, a eternidade inteira, lá no deserto, ele renegou o reino do mundo, a fama, o poder, para nos garantir o reino de Deus. No deserto, em terceiro lugar, Jesus resistiu ao fascínio do exibicionismo sensacionalista para nos mostrar a glória de Deus. Veja que o diabo o leva para a cidade, no pináculo do templo, dia de grande ajuntamento de pessoas. Os irmãos já imaginaram a cena? Lá em cima Jesus, o povão lá embaixo, fariseus, todos. E de repente o diabo propõe o quê? O homem está desgastado, está com fome, já resistiu 2 burdoadas, quem sabe na terceira ele cai. E lá no deserto, levado à cidade, no pináculo do templo, quando o diabo sugere, se exiba, mostre o seu poder, que seja um momento sensacional para o resto da eternidade, todo mundo te amar e falar, que espetáculo de profeta, se joga, e os teus anjos virão ao teu encontro. Na verdade, Satanás não viu a cena posterior, que quando ele vaza, quando ele vai embora, na linguagem de Mateus, que Lucas não fala, os anjos vieram e o serviram, depois que ele resistiu, depois que ele venceu, mas ele resistiu ao exibicionismo sensacionalista, porque toda pessoa que lida com fé, que lida com religião, gosta de se exibir, gosta, seja o pastor que é convidado demais e prega para lá e para cá, seja o grupo que se tornou muito popular por causa da boa música, que lota estádios, sempre tem um pop star, um pop gospel, sempre tem alguém que chama a glória mais para si e se esquece de quem recebe a glória que não divide com ninguém. É impressionante, meus irmãos, que o nome de Jesus não aparece em grandes eventos, o nome do ministério aparece. O nome de Jesus, o nome do Evangelho não aparece, o nome do pregador aparece, mas o nome de Jesus não aparece. Por isso, lá no deserto, Jesus resistiu ao fascínio desse exibicionismo sensacionalista para nos mostrar somente a glória de Deus. Quando alguém faz algo de bom numa igreja, quando alguém é capaz e competente no ministério local, o risco do orgulho é muito grande. O risco da pessoa se sentir indispensável é muito grande. O risco da pessoa esnobar um recém-convertido que chega, não sabe nada, não sabe as manhas, não sabe os macetes, não sabe orar, não sabe cantar, não sabe abrir a Bíblia, e de repente lá estamos nós com aquele sorrisinho meio irônico, achando, poxa vida, o cara é burro, tão burro quanto eu era, tão nó cego quanto eu era, por isso eu tenho que ter misericórdia dele. Jesus, lá no deserto, maravilha, ele resistiu ao fascínio do exibicionismo, para mostrar a glória de Deus. Uma das coisas piores, difíceis de lidar, nem todo mundo sabe, é com elogio.
Quando alguém recebe um elogio, muito bom, o coral cantou muito bem, no Natal cantou muito bem, o grupo de louvor foi fantástico. Que pregação, pastor! O pavão se instala, o peito estufa. E Jesus fica escondidinho ali, ele não divide a glória com ninguém, mas ele dá cordas para ver até onde a gente vai. Ele não deu um passo procurando glória pessoal, nem quando estava na maior carência de sua vida. Quando você for para o deserto, e você vai, querendo ou não, Deus vai te levar para lá, por interesse em tua própria maturidade espiritual, por interesse em teu progresso genuíno, por interesse em teu despertamento. Irmãos, eu vou começar a pregar lá de cima, de vez em quando, porque eu sinto falta de um soco no púlpito, e se eu der um soco aqui, vai tudo para o brejo, né? Quebra tudo. Então, tem hora que a gente precisa de extravasar o entusiasmo, a empolgação, a indignação, e Jesus nos incentiva a isso, porque por mais extremo que tenha sido para ele o deserto, ele não se curvou, ele não se vendeu, ele não aceitou as investidas, as tentações e tudo aquilo que o diabo lhe propunha. Lá no deserto, Jesus não se curvou diante das ofertas do diabo, para nos mostrar a verdadeira riqueza. É a quarta lição que eu vejo aqui. No deserto, porque quando você está em extrema necessidade, qualquer oferta é bem-vinda. Você está com sede, alguém chega, você está com sede, está no deserto, não tem oásis. Alguém chega com uma água mineral com gás, eu que não gosto com gás, eu vou beber. Dá aqui. Ela está não está geladinha, dá aqui. Até uma coca vai, eu que não gosto, não bebo coca. Depois que eu me converti, eu parei de beber. E agora com diabetes, parei mesmo. Então acabou, não tem jeito. Por isso, irmãos, no deserto, ele não se curvou diante das ofertas. E as ofertas sempre são muito tentadoras. Os irmãos já imaginaram um cara 40 dias com fome, e de repente ele, aquele pedação de pedra que estava ali, vira um pão italiano. Já imaginou? Aquele pão arredondado, aquele pão para diabéticos, com trigo integral, segundo a Milena, do bom, fresquinho. Jesus disse não. Lá no deserto, em quinto lugar, ele adorou a Deus com todo o seu coração e intensidade. Por várias vezes ele disse ao diabo: a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que coisa bonita e fantástica essa, irmãos. Quando a gente pode, no meio do deserto, compreender que lá é templo. Tem a música do vento, tem o templo coberto de estrelas, tem a noite, tem a quietude. Porque tem duas coisas que nós ocidentais não conhecemos muito bem: a solidão e a solitude. Solidão é quando você está só, por alguma razão que as pessoas te abandonaram. E solitude é quando você quer estar só, para meditar, para se sair do burburinho da vida. Jesus era mestre na solitude. Quando ele chamava pessoas, às vezes ele levava alguns, depois 3, e diminuiu o interesse. A congregação de 12 não gostava muito desses retiros, desses mini retiros espirituais. E se você quer ler na Bíblia, está lá, Jesus a um tiro de uma pedra se afastava sempre para ficar na solitude. Ele, Deus, lá no meio do deserto, debaixo de uma árvore, em qualquer canto. Lá no deserto, Jesus adorou a Deus com todo o coração e com toda a intensidade. No deserto, Jesus se apoiou nas Escrituras. Se você lê o texto, já leu várias vezes, cada investida de Satanás, em vez de Jesus falar com aquela pose de filho de Deus, que é muito comum em quem é filho desse, filho daquele, filho do dono, já pensou? Filho do dono da igreja, filho do dono da empresa, filho do dono do país. De repente vem alguém que começa a te perturbar, você fala assim: sabe com quem você está falando?
Jesus não disse para o diabo: sabe com quem você está falando? Ele olhou para o diabo e disse: está escrito. Ele se apoiou nas escrituras. Ele falou: diabo, eu não preciso inventar nada. O que está escrito vale para mim, vai valer para o meu povo. Então, se você anda tateando no escuro, através de conceitos novos, através de filosofias novas, através de tendências espirituais novas, através de suspiros e ventos doutrinários novos, você vai naufragar. Mas Jesus preferiu a solidez da rocha, e ele disse: Satanás, está escrito uma vez, está escrito 2 vezes, está escrito 3 vezes, porque lá no deserto, ele tinha as escrituras no coração. Se ele não a tinha palpável na mão, nem numa estante, ele a tinha no coração. Quando você estiver no deserto, leve a Bíblia junto. Se não der para levar agora, como você tem celular, no smartphone, seria maravilhoso, né? Já pensou Jesus com o smartphone? Quanta coisa ele não faria? Se Jesus tivesse um Facebook, vocês já imaginaram quantas pregações tremendas ele não faria? Mas de repente eu penso: e ele não tem? Ele tem, ué. Se você tem, ele tem. Você não é um em carne com ele? Você não é um com Jesus? Então o que é seu é dele. Ele pode usar os teus instrumentos tecnológicos modernos para mostrar o brilho da sua palavra. Por isso, lá no deserto, Jesus se apoiou nas Escrituras. No deserto, Jesus venceu o diabo com as armas de Deus. É maravilhoso, irmãos, que nós precisamos vencer também. Tem deserto, não tem? O deserto da maturidade, o deserto da juventude, o deserto às vezes de uma pessoa que não é bem aceita no meio, o deserto de alguém que se sente deslocado, o deserto de alguém que é desprezado pelos seus, porque os seus não são cristãos. O deserto de alguém que teve uma mágoa antiga, seja com um líder, com um pastor, seja com quem for, e se azedou o resto da vida. Nunca mais se levantou. Então o teu negócio não é Jesus, é a igreja. Se o teu negócio é a igreja, não é Jesus, mais dia menos dia, a igreja te decepciona. O pastor te decepciona, o presbítero te decepciona, o ministério que você queria fazer parte te decepciona, mas Jesus não. Por isso que lá no deserto, Jesus Cristo se apoiou nas Escrituras e venceu o diabo com as armas de Deus. Jesus se humilhava ali, o diabo parecia triunfante, mas não foi. Algumas ideias finais. No deserto, Jesus não provocou Deus. Sabe, quando ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus sabia que no deserto, uma das coisas que pode acontecer conosco é tentar Deus, é provocá-lo, é acusá-lo, é enfrentá-lo, é colocar o dedão. Leia as Escrituras, leia a peregrinação dos israelitas pelo deserto. Irmãos, eles chegaram ao cúmulo várias vezes de dizer: bom, não tinha túmulo no Egito? A gente tem que morrer e ser sepultado no deserto? O marzão pronto para se abrir, e os caras querendo enfiar como avestruz a cabeça num buraco para morrer. Passa o mar, vem água da rocha, estou com fome. Ué, não valeu a pena ter saído do Egito. Estou com saudade dos panelões de carne, das cebolas. Os irmãos já imaginaram aquela gororoba que Ramsés dava para eles? E eles estavam com saudade. Eles preferiam comer uma gororoba, um guisado, presos a um maná fresquinho, livres. No deserto, Jesus Cristo não provocou Deus, não gritou contra Deus. Senhor, por que isso? A única vez, aliás, as 2 únicas vezes que Jesus se ergue para dizer a Deus alguma coisa, não para questioná-lo, mas humildemente, para transmitir uma dúvida, uma inquietação. Uma no Getsêmani: Pai, passa de mim esse cálice, está doendo demais,
mas faça-se a tua vontade. E na cruz, Deus meu, porque o Senhor me virou as costas, porque o Senhor me desamparou. E Deus deve ter mostrado num milionésimo de segundo: é por eles, meu filho. Deus tem que nos levar para o deserto, irmãos, porque se a gente não for, se nós não formos para o deserto, nada vai mudar. Nossa vida continuará, às vezes até medíocre, tacanha, pequena. Temos que ir para o deserto, porque de lá sairemos mais nobres, sepultaremos os nossos ídolos lá, os nossos medos lá, a nossa relutância lá, a nossa vidinha meio quadrada lá, e Deus expandirá para nós a terra prometida, o sonho, o projeto, e iremos com Ele, na presença dEle, capitaneados por Ele. E como é bom a gente poder olhar para pessoas da Bíblia, figuras humanas, que do deserto conseguiram triunfar. Eu fico pensando, roupa que não envelhece, comida que cai do céu, água que sai da rocha, espetáculo diário, 40 anos. Nuvem à noite, durante o dia para proteger o sol, coluna de fogo para guiar durante a noite. Qual foi a nação que Deus fez isso? Que povo do mundo de todos os séculos que Deus tratou dessa maneira? No entanto, se você ler 1 Coríntios 10, está escrito lá: Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto, cobiçaram coisas más, praticaram a imoralidade, viveram a vida como eles achavam que deveriam viver. E Jesus nos ensina que no deserto não devemos provocar a Deus. E duas últimas ideias: no deserto, Jesus foi servido miraculosamente. Quando você pensa na fome de 40 dias, quando você vê Jesus vencendo as 3 tentações, você não vê ali um Jesus capengando, você vê um Jesus sendo celebrado pelos anjos. Na linguagem de Mateus, quando o diabo sai, os anjos vêm e servem Jesus. É no deserto que os milagres acontecem, porque lá não temos para onde ligar, não temos nenhum fast food perto, não temos a casa de nenhum irmão por perto, lá não temos, sabe, nenhum H2O, numa geladeirinha que você bota uma moeda, não temos nada. Não é uma floresta com várias opções de sobrevivência, é um deserto. E é lá no deserto que a gente tem que aprender com Jesus a vivenciar milagres. E olha, irmãos, as nossas últimas gerações questionam até os milagres. Eles não existem. Para alguns isso ficou lá pela nossa teologia, ficou lá no 1º século. Deus não faz, Deus é o mesmo ontem, hoje, mas não será para sempre. Ele fazia coisas lá, não tinha escritura ainda. Agora temos a Bíblia. Então Deus é um tanto estranho, porque Ele faz promessas e Ele fala assim: ó, meu calendário vai de antes de Jesus até Jesus é uma coisa, depois de Jesus até o ano 100 é outra, mas depois do ano 100 se vira. Deus fala: se vira, será que é esse o Deus da Bíblia? Se vira. Bom, então vai nos países onde avivamentos acontecem. Vai lá para você ver Deus se virando no meio do povo, operando no meio do povo, nos desertos dos coreanos, nos desertos do norte da África, grandes milagres, grandes poderes demonstrados e não explicados. Não tente explicar milagre, não tente dizer. O nascimento virginal de Jesus, biologicamente, acabou o argumento. Biologicamente, como? Mulher virgem, que nunca teve intimidade com homem algum, de repente aparece grávida. Como é que funciona? Espírito Santo sabe como fazer. Da mesma maneira que nada existia, e do nada, ex nihilo, da nulidade, Deus fez tudo surgir. Então o Deus que faz surgir o que não existe, sem matéria-prima prévia, Ele pode todas as coisas. E por isso no deserto Jesus foi sustentado. Não tinha padaria, não tinha fonte de água e os anjos o serviram. Duvida? Vai para o deserto.
Com certeza, depois do deserto, você não duvidará mais de Deus, nem dos milagres dele. Finalmente, no deserto, Jesus sentiu a presença de Deus constantemente. Era impressionante, meus irmãos, a diferença entre Josué e Calebe e o resto. Josué, Calebe e Moisés. Moisés é um ícone, não dá para comparar Moisés com outro homem na terra, não dá. Tanto não dá que quando termina o livro de Deuteronômio, o que Deus fala? Nunca mais, profeta igual a ele, só Jesus. Porque quando ele morre, e um pouco antes dele morrer, ele mesmo diz, um dia Deus levantará homem semelhante, porém maior do que este. E Hebreus diz claramente, maior que Melquisedeque, maior que Abraão, maior que Moisés, maior que qualquer um. Ó concurso, esse é Jesus. Mas é maravilhoso a gente poder ver a trajetória de Moisés, a trajetória de Josué, a trajetória de Calebe. Por conta deles, a terra prometida foi viável e foi possível. Porque os caras com 40 anos começam a caminhada, com 80 chegam a dizer, eu estou em pleno vigor dos meus dias. Às vezes a gente briga com Deus, poxa Deus, Moisés fez tudo, ralou, aguentou reclamação. Irmãos, é difícil imaginar 2, 3 pessoas encardidas no teu pé, não é? 2, 3, só. Que te chateia, que te perturba, que te atrapalha, que te enche a paciência. Mas 2 milhões? É insuportável. E o homem era manso. O homem era manso. O único momento que ele perdeu a calma foi quando pediram água e Deus falou, Moisés, troca uma ideia com a rocha. Só um papinho. Ele senta o porrete na rocha. E Deus fala assim, olha, você vai ficar do lado de cá. Mas não tem problema, quando você subir o Nebo, você vem para cima. Eles ainda vão ter que ralar, brigar. Você vem comigo para a eternidade. Fez isso com Enoque, fez isso com Elias, fez isso com Moisés. Que coisa linda. Mas tirando esse homem, Josué e Calebe, são um tipo de pessoa que nós precisamos ter hoje em dia na igreja, na vida e no país. Pessoas determinadas, positivas, otimistas, esperançosas, que não reclamavam de nada, que viam sempre o lado bom das coisas, e que quando todo mundo puxava o freio, queria voltar para trás, José falava, mulher, meus filhos, vem cá, fica do lado aqui, que eu vou dar um ralo nessa turma aí. E ele vai e fala assim, olha, é o seguinte, se tem coisa interessante para lá do Eufrates, se os deuses que estão para lá te agradam, te fascinam, pode ir embora, vai servi-los. Porém minha mulher e meus filhos, e acho que ele deve ter olhado para um, e você também, rapaz, porque nem todo mundo tem todo mundo da casa, tudo ali. Tem um que você tem que chamar na chincha mesmo, falar, rapaz, aceita Jesus, muda essa vida. Alexandre, o grande conquistador, tinha um soldadinho no império dele que se chamava Alexandre. Era um sujeito meia boca, um soldado meio covarde, não era lá dos bons. Um dia Alexandre, ainda jovem, com 30 anos, chamou o camarada mais velho do que ele, mas era um soldado, falou, como é teu nome? Meu nome é Alexandre, senhor. Ou você troca de nome ou troca de atitude, porque eu não aceito um cara chamar Alexandre e viver desse jeitão covarde, medroso desse jeito. E não dá para Jesus aceitar alguém que se chama de cristão, que carrega o nome dele e que não seja altaneiro, de cabeça erguida. Irmãos, vivemos num tempo bicudo, difícil, que Deus nos discipline no deserto e que Ele nos mostre seus valores, seus milagres no meio do deserto. Porque é lá que você valoriza a água, é lá que você valoriza a casa, é lá que você valoriza a família, é lá que você valoriza a igreja, é lá que você valoriza um simples som que você ouvia, não dava valor, e de repente você vai ver que bênção eu tinha e não sabia. Que Deus
em Jesus, te levem para o deserto, porque certamente sozinhos vocês não ficam, nem eu, porque lá é que a gente sente a presença de Deus de forma marcante e maravilhosa. Que Deus assim conduza a Igreja da Aliança, conduza os seus passos, na certeza de que é no deserto que você cresce, e é no deserto que você aprende a glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.